obviamente num processo de transição entre Brasília e Rio de Janeiro, né? Porque aqui está o seu corpo técnico, se entende que lá ficará uma estrutura muito pequena de apoio, mas é importante que o presidente da Funarte e a diretoria estejam próximos ao Ministério, até no sentido de fortalecer o papel da Funarte e dar à Funarte uma dimensão realmente nacional, né, de atuação em todo o território nacional. Em relação ao Rio de Janeiro, especificamente, o que se pretende considerando o Palácio Capanema, a importância do Capanema, a importância do corpo técnico existente na Funarte hoje, da capacidade instalada, nós vamos ter que conhecer muito bem essa capacidade e potencializá-la, né, para uma ação nacional. Mas uma ação em que tenhamos na Funarte do Rio digamos, uma entidade, digamos, de referência nacional, eu diria até internacional, pensando um pouco no modelo tipo Reina Sofia, Charles Pompidou, sei lá, mas realmente que tenha uma importância, que seja um espaço com uma expressão nacional e até internacional, né, com itinerâncias, enfim, um espaço de criação, de formulação, né, de apoio ao governo federal, à própria Funarte, no processo de formação de ação das diferentes políticas, né. Isso implicará também, necessariamente, se fazer um estudo, né, cobrando tempo aqui, mais 5 minutos, um estudo em relação ao Capanema, porque é um prédio tombado do patrimônio histórico, né, uma referência, né, da arquitetura moderna, e ver como é que nós podemos utilizar e potencializar esse espaço como um espaço realmente de criação, de abrir, seja para as artes visuais, para a dança, para o teatro, enfim, para todas as áreas, né? Abrindo talvez espaços, né? Aí tem gente que até deram a ideia de fazer editais para diferentes áreas, né? Quem sabe, mas de forma a potencializarmos e tirarmos daí realmente algo que sirva de referência, de importante referência para o Ministério e para a Política Nacional de Cultura. Em referência à Lei Rouanet, não sabemos agora, em virtude da crise econômica, qual o comportamento, como é que isso vai se comportar, né? Mas já tem alguns sinais aí de que algumas empresas já estão segurando, né, o aporte de recursos, enfim, de renúncia para a cultura, né, por conta da crise, porque houve um freio aí, né, nesse processo. Mas a questão da Lei Rouanet, na verdade, quando nós discutimos esse 1 bilhão e 400 milhões atingidos nesse ano de 2008, eles ainda não mostraram para nós, né, uma democratização efetiva do acesso à política de cultura, o acesso das pessoas à cultura, à produção cultural, enfim. Quer dizer, as distorções regionais ainda continuam acontecendo. Então, a visão que se teve logo ao começar a discutir essa lei, a par dos problemas todos que tínhamos aí, junto com a crise da Funarte, mais problemas da CEFIC do Ministério, que eram problemas de fluxo, enfim, razões como a greve, etc., podem ter influenciado isso, mas não justificam por si só os problemas que aconteceram, né? Então, o que se buscou ao discutir essa questão da Lei Rouanet é realmente entender que era preciso reforçar o orçamento do Ministério, né? Por quê? Porque não se faz política pública sem orçamento público. Essa é a grande questão, né? Nós não podemos apoiar toda a política de cultura desse país na renúncia fiscal, que basicamente fica aí sob o controle das empresas de marketing, ou das áreas de marketing das grandes empresas, né? E basicamente fechando e concentrada em alguns eixos onde a economia e o capital são mais fortes, né? Como o próprio ministro diz, quem é que vai querer investir, por exemplo, lá naquele parque lá no Piauí, né, onde tem
sítio arqueológico, enfim, quer dizer, ninguém, não interessa a ninguém porque não tem visibilidade, né? Mas investe em outras regiões, em outras áreas. Bem, então aí, exatamente, né, nessas distorções e nesse vazio de ninguém querer investir, é que entra o orçamento público, é que entra o Ministério, que entra a política pública para corrigir essas distorções e preencher esses vazios, né? E aí também apoiar, né, projetos culturais, enfim, das diversas áreas e outras regiões do país, cujos integrantes, artistas, grupos, enfim, não têm acesso a grandes empresas que são financiadoras, né? Então aí entra exatamente o orçamento público, né? E a ideia, e aí junto com isso está tramitando no Congresso um outro projeto importante, que é a PEC 150, que é também um projeto de emenda à Constituição, em que joga 2%, né, do orçamento da cultura, né, do orçamento público para a cultura. Então isso é muito importante. Se não conseguirmos os 2%, chegarmos pelo menos a 1%, já vai ser uma vitória bastante grande. Agora, nós só vamos conseguir avançar nisso aqui com a participação efetiva da sociedade. Em relação ainda à questão da Lei Rouanet, vamos manter, claro, a renúncia fiscal, né? Terá um limite para essa renúncia fiscal, né? E se discute até quanto ao número de projetos. Hoje tem empresas aí, produtoras que têm 30, 40 projetos tramitando ao mesmo tempo, enquanto outras têm 2, 3 e não conseguem avançar, né? Então nós estamos também discutindo, vai ser todo o processo de discussão que vai para o Congresso Nacional, mas é importante que vocês também já comecem a refletir, a discutir sobre isso aqui, né? Porque é preciso limitar um pouco, né, isso aí, né? Até para poder, para permitir que aqueles que hoje não estão tendo acesso por conta dessas distorções possam ter esse acesso, né? A outra questão é relativa ao Fundo Nacional de Cultura, né? Que exatamente que se pretende nessa ampliação do orçamento público, né? Porque a lei hoje ela só renúncia fiscal, né? Então ela se amplia e ela trata uma parte da renúncia fiscal e a outra parte do orçamento público, do Fundo Nacional de Cultura. O Fundo Nacional de Cultura será composto por vários fundos setoriais, né? E nós teremos aí um Fundo Setorial de Artes, né? Que isso começou a ser discutido ainda quando o ex-presidente da Funarte ainda se encontrava aí, né? Mas eles avançaram, a Funarte avançou apenas na questão do financiamento, né? Não chegou a propor uma diretriz de política, né? Porque na verdade se dizia o seguinte: olha, a questão do financiamento ela é até a mais fácil de se discutir, uma vez que tenhamos definidos os fundos, né? As fontes para esses fundos, né? O que nós temos que discutir é o que queremos fazer, o que nós precisamos. Então, quais as diretrizes de política? E ao falarmos em Fundo Setorial de Artes, esse Fundo Setorial de Artes terá suas caixinhas aí também, e terá lá uma caixinha voltada para dança específica, né? Então, é preciso que vocês, né, que participem, tenham participado, né, dessa série de eventos, né, relativo à questão da dança, se organizem e discutam. O ministro se dispôs a vir discutir, o secretário executivo, a Funarte, o Sérgio Mamberti, que vai estar por aqui, o Marcos está aqui, vai dar continuidade a esse processo, eu retorno a Brasília, mas as pessoas que estão comprometidas, envolvidas com isso, o Ministério, vêm para discutir com vocês. Agora, vocês têm uma tarefa a cumprir, né? É essa, discutir que política para dança esse país precisa. Quer dizer, é isso que tem que ser priorizado, é uma tarefa importante para quando chegar o momento, né, dessa discussão, tanto aqui quanto no Congresso Nacional, quando abrirmos aí a discussão da lei no próprio
próprio site lá da Presidência da República, antes enviado oficialmente para o Congresso Nacional, para sugestões começarem a ser encaminhadas democraticamente e no Congresso essa discussão se fazer valer também. A dança tem uma importância, né?